Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da Universidade de Santa Catarina, estadual aqui de Santa Catarina, que traz para a gente uma questão sobre leis de Newton. Bora aprender um pouquinho, ela é uma questão bem conceitual, prometo para você que a gente não vai fazer nenhum cálculo matemático, vai ser puramente uma questão teórica sobre o tema das leis de Newton. Então, bora apresentar para a gente a resolução desse exercício e ver se você compreende. Já sabe, se você ficar com alguma dúvida, deixe os comentários aqui durante a resolução mesmo para a gente poder te ajudar a resolver exercícios tanto das leis de Newton como também exercícios aí de física. Bora com a gente? Ó, então, está falando o seguinte: com relação às leis de Newton, analise as proposições. Primeira, então a gente vai avaliar qual delas estão verdadeiras. Quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage, ação e reação, né? Terceira lei de Newton, sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Onde está o erro, né? Então aqui está o erro, né? Mesmo sentido. O que nós teríamos que corrigir nesse item? A gente precisa dizer que na ação e reação você aplica uma força no corpo, em um outro corpo, em uma direção e no sentido. E esse corpo, chamado corpo B, por exemplo, o corpo que você fez a ação, ele faz uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto. Essa é a alteração que a gente precisa aí colocar para você, tá? Então a diferença entre o primeiro entre a primeira a força, que é a ação, e a segunda força, que é a reação, é que elas têm sentidos opostos, então por isso o item 1 está falso, tá? Então aqui a gente já eliminaria esse item aqui, já estaria fora, né? Esse aqui está errado, esse aqui também está errado, e o último também fala que todas são verdadeiras, então como a 1 já está falsa, a gente já disse que está errado. Bom, a segunda, a força resultante que atuam sobre um corpo de massa m é proporcional à aceleração desse corpo. Perfeito, né? Força resultante, vamos colocar ela aqui, deixa eu puxar e escrever ela mais bonitinha. Força resultante é dada como massa vezes aceleração. É a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, onde diz que a massa é a resultante das forças que atuam no corpo m é proporcional à aceleração que esse corpo adquire. Então, a aceleração e a força são diretamente proporcionais, o que indica para a gente que esse item 2 aqui está correto. Conforme aumenta a aceleração, a força resultante também aumenta. Item 3. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Não posso esquecer disso, tá? Não é simplesmente repouso, a gente também não pode esquecer do movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere sua velocidade. Perfeito. Essa é o conceito aqui que a gente pode chamar de inércia, né? Então a gente tem o corpo permanece no estado que ele está, no estado de inércia, a não ser que uma força aí o retire desse estado. Então essa segunda também está verdadeira, maravilha aqui para a gente. Agora, e a gente já chega na alternativa D, né? Porque ele falou que só a 3 e o 4 estariam certas. Então aqui a gente já indica que esta é errada, mas vamos ver por que que a alternativa, o item 4, está aqui errado. A intensidade, direção e sentido da força resultante agindo sobre um corpo são iguais à intensidade, à direção e ao sentido da aceleração. Qual que é o problema desse item? É você pensar que força resultante, a gente acabou de dizer isso aqui, é uma grandeza vetorial e ela é um produto entre a massa e a aceleração desse corpo. De fato, esse sinal aqui, ó, esse sinal de m, ele é um sinal positivo. Concorda comigo? Então, se o corpo tem massa, essa massa não vai ser negativa, né? Então, essa massa aqui sendo positiva, elas vão ter a mesma intensidade, aliás, a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, ó, imagine que você tem um vetor A aqui e ele tem intensidade A. Quando eu multiplico esse vetor aqui por um valor qualquer, que ele é maior do que zero, esse vetor ele pode ter como característica a resultante desse vetor, o produto entre esses dois, ele pode ser maior desde que m seja maior do que zero, ou ele pode ser menor do que m. Por exemplo, a massa zero, menor do que zero, não, né? Ele sendo maior do que 1 aqui, não maior do que zero, né? Se ele tiver um valor aqui maior do que 1,
o produto entre a aceleração e a massa vai dar um valor maior do que o vetor original. Por exemplo, se a gente fizesse 2 vezes A, eu teria um vetor aqui 2A, e ele é maior, né? Maior do que o vetor original, mas ele vai ter o mesmo sentido e a mesma direção. Na mesma coisa que se, por exemplo, eu fizesse que a massa de um corpo valesse meio. E aí, meio vezes A, comparando A com meio, o meio diminui o tamanho. Mas veja que a direção e o sentido permanecem os mesmos. Então, o erro está aqui quando ele diz que a força resultante e a aceleração têm mesma intensidade. Isso pode até acontecer desde que eles tenham a massa fosse igual a 1. Né? Em todas as outras condições que eu tenho, a massa sendo diferente de 1, eu tenho valores para aceleração e um outro valor para a força, a partir da equação que a gente tem. Eu só vou ter uma igualdade de intensidade desde que a massa seja 1, uma vez que todo número vezes 1 dá o próprio número. Então seria aqui, imagine que a aceleração seja 4, se a massa for 1, a força resultante também vai ser 4. Para todos os outros valores, existem valores diferentes de intensidade. A direção e o sentido, esses sim continuam no mesmo sentido e na mesma direção, uma vez que a massa é sempre positiva. Se a massa fosse negativa, aí nós mudaríamos de sentido. Então, nós chegamos na solução das questões como verdadeiras, o item 2 e o item 3 como correto. O item 1 e o item 4 estão fora. Beleza? Questãozinha aí sobre leis de Newton, espero que você tenha entendido. Se não, deixa seus comentários aqui, se não, também deixe os seus likes, manda seus comentários e se inscreve por aqui. Grande abraço e até a próxima, valeu!